Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos gráficos. Na aula passada, a gente viu o estudo do gráfico de uma função do primeiro grau, a velha e conhecida chamada função afim. Hoje, pessoal, vamos aprender a construir o gráfico de uma função do segundo grau. E como é que eu identifico essa função? Através do expoente do valor de a, que no caso aqui é x. Então, quando você tem aqui x ao quadrado, significa que essa função aqui, olha só, o f de x, ela é do segundo grau. Então, a maneira de construir o gráfico vai ser diferente, tá? Até porque o gráfico vai ter um outro formato, mas o desenvolvimento para a construção é a mesma. Observem que quem gosta de fazer a tabela, faz a tabela, tá? Aplica valores em x para encontrar y, faz o par ordenado e depois joga no gráfico. Lembrar vocês que o gráfico da função afim do primeiro grau era sempre uma reta. Tá? Hoje vamos ter uma surpresa. O gráfico da função quadrática, né, ou a função do segundo grau, não vai ser uma reta. Mas vamos lá. Vamos para o desenvolvimento da questão. Bem, observem que a função que foi dada foi x ao quadrado mais 1. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar valores em x para encontrar y. Aí você me pergunta, né? Professor, mas cadê o y? Lembrar a todos que nós podemos colocar o y, substituir o f de x por y, né? E colocar y igual a x2 mais 1. Ou seja, o f de x pode ser substituído por y. Então, como é que ficaria? Esses valores que você vai colocar aqui em x, bem, cada professor tem a sua característica, né? Tem aqueles valores próprios que já vai dar um gráfico bem feito. Mas você pode ficar à vontade para acrescentar os valores. Em questões mais diretas, vem dando valor, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou utilizar o valor menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou aplicar esses valores em x, aqui na função, para encontrar y, tá ok? Então vamos lá. Quando x é menos 2, observa. Quando x é menos 2, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Então, quando eu substituir o x por menos 2 ao quadrado deu 4. 4 mais 1, 5. Então, y ficou igual a 5. Aí eu venho aqui na tabela, y igual a 5. Do mesmo jeito eu vou fazer com o menos 1. Quando for menos 1, eu vou substituir, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Então, quando o x foi menos 1, o y foi 2. Quando o x foi 0, bora lá. 0 ao quadrado dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. Vamos para o próximo. Quando o x é 1, 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Então, quando o x é 1, o y vai ser 2. E por último, vamos colocar o 2. Quando o x for 2, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Então, y vai ser 5. Eu sempre gosto de colocar o par ordenado, pessoal, aqui no final, para quando eu for construir o gráfico não ter confusão, a gente não se confundir. Isso acontece quando você vai fazer provas de vestibular, na questão da ansiedade e tudo. Então aqui o par ordenado ficou, olha só, x menos 2 e y 5. Aqui ficou x menos 1 e y 2. Aqui ficou x 0, y 1. Aqui ficou x1 e y2. E aqui, por último, ficou x2 e y5. Mas o que é que vamos fazer com esses valores? Do mesmo jeito que nós fazíamos na função do primeiro grau, também vamos fazer na função quadrática, ou seja, vamos construir o gráfico. Eu vou colocar aqui o eixo, bora fazer aqui o gráfico. Vamos fazer aqui o eixo do y. Pronto. E vamos fazer aqui o eixo do x.
Pronto. Lembrar que aqui é o y e aqui é o x. Bem, pessoal, agora vamos só encontrar os valores, né? Encontrar os valores, professor, vamos marcar aqui no gráfico quem é quem. Observa que os valores que você utilizou aqui em x, ó, foi menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então aqui eu vou marcar, vamos lá. Olha só, aqui eu vou marcar o menos 2, aqui eu vou marcar o menos 1, o 0 já está aqui, né, na origem. Vou marcar o 1 e vou marcar o 2. Observa que no eixo do x, os valores que eu apliquei, eu marquei. Tá bom? E agora vamos para o eixo do y. Observa que os valores encontrados em y foram esses aqui, né, pela ordem, né? 1, 2 e 5. Então, vou ter aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Os valores que eu encontrei em y foi só o 1, o 2 e o 5. Então, vou colocar aqui o 1, eu encontrei, o 2 eu encontrei, o 3, o 4 e o 5. Bem, pessoal, agora nós vamos ligar esses pontos de acordo com os valores que você encontrou aqui, ó. Então, vamos lá. Quando o x foi menos 2, y foi 5. Então, formou o par ordenado menos 2 e 5. Eu venho aqui no gráfico, olha só, e vou ligar o menos 2 ao 5. Dessa forma. Menos 2 até o 5. E vou marcar aqui esse ponto. Muito bem. Próximo. Quando o x foi menos 2, aliás, foi menos 1, y foi 2. Então, formou o par ordenado menos 1 e 2. Eu venho aqui e vou ligar também esses pontos. Então, ficou menos 1 e 2. Aqui ficou mais uma coordenada. Próximo ponto. Quando o x foi 0, o y foi 1. Ó. Então, eu venho aqui e já marco o ponto bem aqui. E aí, professor, está ficando uma curva, né? Olha a diferença da função quadrática. Quando o x foi 1, y 2, formando o par ordenado 1 e 2. E quando o x foi 1, o y foi 2. Então, aqui eu vou ter mais um pontinho. Muito bem. E, por último, quando o x foi 2, o y foi 5, formando a coordenada 2 e 5. Então, eu vou ligar aqui também os pontos 2 e 5. Então, a coordenada ficou bem aqui. Pessoal, do jeito que a gente fazia na função do primeiro grau, também vamos fazer na função do segundo grau. Nós vamos ligar esses pontos. Olha só. Aqui e agora, ó, aqui. Aí você observa, né? Professor, o gráfico não é uma reta, né? Não, pessoal. Na equação, na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, tá bom? Não é uma reta. A gente vai ver isso futuramente. Esse gráfico aqui, isso aqui é chamado de parábola. Parábola. Tá? Então, olha só. Na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Não pode ser uma reta. Bem, pessoal. Isso aqui é a construção do gráfico da função quadrática ou função do segundo grau. Na próxima aula a gente resolve algumas questões tirando as dúvidas. Um abraço, pessoal. Até mais.